Você sabia que existe uma cidade brasileira onde praticamente todo mundo vive do Bolsa Família? Parece exagero, parece até uma informação falsa, mas não é. Em Itaubal do Piririm, no estado do Amapá, cerca de 93% da população depende do programa para sobreviver. É um número tão alto que à primeira vista parece até um erro, mas os dados mostram exatamente isso. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais estranha, porque não estamos falando apenas de famílias que recebem auxílio do governo. Estamos falando de uma cidade inteira que depende de repasses federais para continuar funcionando. E não apenas a população. O próprio município também. Agora pense comigo, quando quase ninguém trabalha, quase ninguém produz e quase ninguém paga impostos, alguém ainda precisa bancar toda a estrutura da cidade. Prefeitura, gabinete do prefeito, secretarias, vereadores, servidores públicos, carros oficiais, prédios administrativos, tudo isso continua existindo, tudo isso continua funcionando e tudo isso continua custando caro. Muito caro, mesmo sem uma economia real por trás. Então surge uma pergunta inevitável. Como uma cidade inteira consegue funcionar dessa forma? Será que estamos diante da cidade mais dependente do Brasil? Ou talvez da cidade mais inútil economicamente do país? Itaubal tem cerca de 6.000 habitantes, e desses 6.000 moradores, aproximadamente 5.600 fazem parte de famílias inscritas no Bolsa Família, ou seja, praticamente todo mundo. Mas o dado mais impressionante ainda está por vir. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, existem apenas 29 pessoas com carteira assinada em toda a cidade. Isso mesmo, 29, em um município com cerca de 6.000 habitantes. Na prática, isso significa que existe apenas um emprego formal para cada 215 moradores, um emprego para cada 215 pessoas. E é nesse momento que a situação deixa de parecer apenas incomum e passa a levantar uma série de perguntas. E o mais impressionante é que não existe uma economia ativa, não existe geração significativa de renda, não existe um mercado de trabalho capaz de sustentar a cidade. É uma situação tão fora da curva que a pergunta surge naturalmente: como esse lugar consegue sobreviver? Os números ajudam a entender o tamanho do problema. Segundo o IBGE, Itaubal possui menos de 80 veículos registrados. Isso representa cerca de 13 carros para cada 1.000 habitantes. Para você ter uma ideia, esse é um índice comparável ao de algumas das regiões mais pobres do planeta. E os números seguintes só reforçam essa percepção. A renda anual por habitante gira em torno de R$ 15.000. R$ 15.000 por ano. Isso significa pouco mais de R$ 1.200 por mês, uma renda extremamente baixa, mas existe um detalhe que chama a atenção. Essa média ainda é puxada para cima pelos salários pagos aos ocupantes dos cargos públicos mais altos. Enquanto boa parte da população vive com renda semelhante à de regiões extremamente pobres, o prefeito recebe cerca de R$ 173.000 por ano. É um contraste difícil de ignorar. De um lado, uma cidade marcada pela dependência econômica. Do outro, uma estrutura administrativa que opera com salários muito acima da realidade local. E isso leva a uma questão importante. Itaubal parece ter sido moldada para depender de repasses externos, do dinheiro que sai do bolso dos contribuintes. Porque uma cidade sem empregos, sem frota relevante, sem atividade econômica expressiva e altamente dependente de transferências governamentais, simplesmente não se sustenta sozinha. Mas, apesar disso, a máquina pública continua funcionando normalmente. Gabinete do prefeito, secretarias, folha de pagamento, vereadores, emendas. Toda a estrutura permanece ativa. Tudo isso em uma cidade onde praticamente ninguém produz e onde quase não existe arrecadação própria. E então surge outra pergunta. Como alguém olha para esses números e considera essa situação normal? Como é possível que 93% da população dependa do mesmo programa social, enquanto o topo da administração recebe salários tão elevados? E mais importante, será que essa estrutura política local tem algum interesse em manter essa dependência permanente? Quando a gente abre os números do orçamento municipal, a sensação é estranha. É como olhar para uma cidade que existe oficialmente, mas que na prática parece não ter base econômica suficiente para sustentar a própria existência. Quem vê de fora imagina que uma cidade com tão pouca atividade econômica teria uma estrutura pública enxuta, pequena, simples. Mas acontece exatamente o contrário. A máquina pública é grande, é cara, é complexa e depende quase integralmente de dinheiro que vem de fora. E os números ficam ainda mais impressionantes quando a gente olha para o dinheiro que entra na cidade.
Segundo dados disponibilizados pelo portal do Bolsa Família, apenas no mês de novembro de 2025, Itaubal teve cerca de 2.000 famílias atendidas pelo programa. Ao todo, foram 5.640 pessoas beneficiadas. O investimento naquele único mês foi de aproximadamente R$ 1.473.000, com um benefício médio de R$ 736 por família. Eu não consegui encontrar os números consolidados do ano inteiro, mas, usando apenas esse valor como referência, estamos falando de pelo menos R$ 16 milhões por ano. 16 milhões. Diretamente do governo federal para a população do município. Mas não é só isso. Além de sustentar boa parte da população, os impostos pagos pelos brasileiros também ajudam a manter a estrutura pública que administra essa cidade. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais curiosa. A previsão orçamentária de Itaubal para 2024 apontava uma receita líquida superior a R$ 20 milhões. À primeira vista, parece muito dinheiro para um município tão pequeno, mas esse número esconde uma realidade importante, porque de todo esse valor, menos de R$ 800 mil vieram de arrecadação própria, IPTU, IPST, taxas, multas, tudo somado, menos de R$ 800 mil. Todo o restante veio de repasses externos. Dinheiro enviado por estados e pela União porque a cidade simplesmente não consegue gerar recursos suficientes por conta própria. E é justamente aqui que aparece um dos dados mais impressionantes de toda essa história. Itaubal possui apenas 29 moradores com carteira assinada. 29. Como é que um lugar assim consegue gerar arrecadação relevante? Como é que uma cidade com tão pouca atividade econômica consegue sustentar uma estrutura pública inteira? Mas talvez o problema nem seja apenas a falta de arrecadação. Talvez o problema seja o tamanho da máquina que precisa ser alimentada. Segundo dados levantados pela plataforma Caravela, o PIB de Itaubal gira em torno de R$ 87 milhões e 900 mil. Só que existe um detalhe. Mais de 72% de toda a riqueza gerada no município está ligada à própria administração pública. E é nesse ponto que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Vamos pegar como exemplo a Câmara Municipal. O órgão responsável pelo trabalho dos vereadores consome quase R$ 800 mil por ano. E segundo informações do próprio portal da Câmara, a cidade possui 9 vereadores. A pergunta é inevitável. Por que uma cidade com apenas 6 mil habitantes precisa de uma estrutura legislativa desse tamanho? Em teoria, os vereadores têm uma função importante. Eles são responsáveis por propor leis municipais e fiscalizar as ações do Poder Executivo, ou seja, do prefeito e de sua equipe. Mas existe um detalhe curioso. Atualmente, a página que registra os projetos e proposições dos vereadores aparece vazia. Sem registros, sem publicações, sem projetos cadastrados, o que nos deixa com apenas duas possibilidades. Ou os vereadores ainda não apresentaram nenhum projeto desde que assumiram seus mandatos após as eleições de 2024, ou alguém simplesmente esqueceu de atualizar o site. E a situação fica ainda mais curiosa quando a gente olha para os gastos da própria prefeitura. O gabinete do prefeito sozinho aparece com quase R$ 500 mil em despesas anuais previstas para 2024. Parece apenas mais um número, mas ele ganha outra dimensão quando você lembra que a renda média anual por habitante em Itaubal é de apenas R$ 15 mil. Na prática, o gabinete do prefeito custa aproximadamente 70% de tudo aquilo que a cidade consegue arrecadar com impostos durante um ano inteiro. E isso considerando a gestão anterior, porque a atual administração traz outro problema, a falta de transparência. O prefeito eleito em 2024 recebeu 5.252 votos, de um total de 8.242 votos válidos, um número que chama atenção por outro motivo. Ele sugere que milhares de eleitores precisaram se deslocar para votar em uma cidade pequena, localizada a mais de 1 hora da capital do estado, e justamente por isso seria razoável esperar um acompanhamento rigoroso das contas públicas, principalmente em um município desse tamanho. Mas não é isso que acontece. O portal da transparência aparece desatualizado desde dezembro de 2024.
Talvez essa responsabilidade fosse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, um departamento que, sozinho, ultrapassa R$ 2.500.000 em gastos, e aparentemente o volume de trabalho era tão grande que, após a troca de governo, a estrutura precisou ser ampliada. A antiga secretaria foi dividida em duas. Agora existem a Secretaria de Administração e a Secretaria de Planejamento, Finanças e Tecnologia da Informação. Mas isso ainda é apenas o começo. Quando a gente aprofunda a análise dos gastos públicos, os números ficam ainda mais difíceis de ignorar. Segundo dados do próprio Portal da Transparência, em 2024 havia 651 servidores ativos no município. 651. Em uma cidade com menos de 80 veículos registrados, com pouca atividade econômica, com poucas empresas. E com apenas 29 empregos formais registrados. E quando você observa a folha de pagamento completa, a situação fica ainda mais evidente. São quase 10 milhões de reais destinados apenas ao pagamento de pessoal do Executivo e do Legislativo. Quase metade de todo o orçamento municipal. Metade. É como se a cidade existisse para sustentar a própria estrutura administrativa, e nada além disso. A lista de órgãos públicos reforça essa impressão. São 19 unidades administrativas diferentes entre secretarias, fundos e departamentos. Ou talvez 20, considerando as mudanças feitas pela nova gestão. Tudo isso para uma cidade com apenas 6.000 habitantes, 29 empregos formais e menos de R$ 800.000 de arrecadação própria por ano. E aí surge uma pergunta inevitável: se não existe uma economia forte, se não existe arrecadação relevante, se não existe mercado de trabalho, então para quem essa máquina foi construída? É impossível não perceber uma correlação. Quanto maior a dependência da cidade em relação aos repasses externos, maior parece ser a importância política daqueles que controlam esses recursos localmente. Prefeito, vereadores, secretarias, todos fazem parte de uma engrenagem que precisa continuar funcionando. Uma estrutura que não entrega desenvolvimento proporcional ao que consome, mas que continua funcionando perfeitamente quando o assunto é salário, repasse e manutenção da própria máquina. E é aí que começa a surgir um padrão desconfortável. Quanto menos a cidade produz, mais ela depende. Quanto mais depende, mais indispensável se torna a estrutura política que administra essa dependência. Estamos falando de um município que arrecada pouco, produz pouco, gera poucos empregos, mas que mantém uma máquina pública extremamente cara, muito mais cara do que a lógica econômica parece permitir. Então, como justificar um município inteiro operando nesse desequilíbrio permanente? Depois de analisar todos esses números, fica uma sensação difícil de ignorar. Itaubal funciona como município, mas não funciona como economia. Ela existe oficialmente, mas não existe de forma autônoma. Do jeito que está hoje, Itaubal simplesmente não fecha a conta. E é justamente nesse ponto que surge uma pergunta que muita gente talvez não goste de ouvir. Uma cidade nessas condições deveria continuar existindo da forma como existe hoje? Porque, gostando ou não da pergunta, existem alternativas. Algumas menos radicais, outras mais próximas do que o bom senso indicaria em uma situação extrema. Uma delas é a regionalização de serviços. Em vez de cada município pequeno manter uma secretaria própria, uma frota própria e um prédio próprio, tudo poderia ser compartilhado com cidades vizinhas. Educação, saúde, transporte, obras e outras funções que não precisam de 20 estruturas separadas para atender 6.000 pessoas poderiam ser divididas. Muita coisa poderia ser centralizada em um polo regional, reduzindo custos e evitando que cada cidade com baixa arrecadação tenha que sustentar um mini-estado particular. Outra opção é a gestão compartilhada, onde um município maior absorve funções administrativas de um menor. É uma solução comum em países que têm muitos pequenos povoados e serve exatamente para evitar que localidades inviáveis dependam eternamente de repasses para pagar salários e prédios vazios. Mas existe a alternativa mais direta e talvez a mais difícil de discutir publicamente, a extinção do município. Simplesmente incorporar Itaubal a uma cidade maior. Unificar câmaras, gabinetes, administrações e estruturas que hoje não fazem sentido isoladamente. É polêmico, claro, mas ia acabar com o discurso político local. Quando uma cidade funciona apenas como endereço administrativo,
sem atividade econômica, sem autonomia e sem capacidade de se sustentar, essa solução entra sim na mesa. E há ainda um último ponto, talvez o mais importante de todos. Como sair do ciclo de dependência? Porque enquanto a população não tiver oportunidade real de trabalhar, estudar, produzir e gerar renda, nada muda. O Bolsa Família continua sendo essencial para a sobrevivência, isso os dados deixam claro. Mas ele não pode ser a única estrutura econômica de um município inteiro. Não pode ser o começo, o meio e o fim. Programas de qualificação profissional, incentivo à agricultura familiar, pesca, manejo sustentável e até iniciativas de turismo, tudo isso poderia ajudar a reduzir a dependência. Mas, para funcionar, exigiria uma administração que estivesse comprometida com o desenvolvimento real, e não apenas com a manutenção da própria máquina. Também não adianta nada ter esse monte de nome bonito para incentivar as pessoas se elas próprias estão acomodadas. A mudança exige que as pessoas queiram se virar por conta própria, trabalhar, empreender, criar alguma coisa e gerar valor para a cidade e para o país. E certamente o caso de Taubal não é único. Ele expõe um modelo de Estado que, há décadas, cria municípios sem base econômica, multiplica estruturas administrativas e perpetua dependências que beneficiam poucos e estagnam muitos. A Confederação Nacional de Municípios fez uma análise do PIB das cidades em 2016 e constatou que 2.725 dos 5.057 municípios do Brasil tiveram como principal atividade econômica a administração pública. Isso significa que praticamente metade das cidades no país não se sustentam. Isso mostra que Taubal não é um ponto fora da curva. É só um exemplo explícito de um sistema que falhou. Eu chamei no início a cidade de inútil, mas eu não quis dizer que as pessoas são inúteis. Pelo menos não todas. Os representantes dessa estrutura inteira baseada na mamata são os principais. E não quer dizer que a população seja inocente. Parece uma situação surreal, mas andando pela cidade pelo Street View no Google Maps, com imagens de 2012, parece que a situação já estava se encaminhando para isso. As poucas ruas da cidade repletas de faixas de políticos fazendo campanha para as eleições. Uma cidade onde nada mais acontece. E depois de ter visto isso e todos esses dados, é óbvio que tem mais cidades numa situação parecida. Você sabe de alguma? Ou mora em uma delas? Comenta aqui embaixo que eu vou atrás.